foi uma das mulheres mais poderosas da história, mas o seu túmulo nunca foi encontrado. A sua beleza era lendária, mas o seu icônico busto esconde um mistério que perdura há mais de 100 anos. E o seu legado desencadeou uma batalha cultural entre duas nações que continua até hoje. Esta é a história de Nefertiti, a rainha cujo nome significa A Bela Chegou, mas cuja vida foi muito mais do que um rosto bonito. Prepare-se para desvendar os segredos de uma das figuras mais enigmáticas do Antigo Egito. Imagine o Egito há mais de 3.300 anos, um império no auge do seu poder, com templos grandiosos e uma cultura rica e complexa. É neste cenário que surge uma mulher que iria desafiar todas as convenções. Nefertiti não era apenas a esposa do faraó Renaton. Ela era a sua corregente, uma parceira no poder, com uma influência sem precedentes. Juntos, eles embarcaram numa revolução que abalou os alicerces da sociedade egípcia. Eles abandonaram o panteão de deuses tradicionais, que eram adorados há séculos, para se dedicarem a uma única divindade, Aton, o disco solar. Esta foi uma mudança radical, uma das primeiras tentativas de monoteísmo na história da humanidade. Nefertiti não estava à margem desta revolução. Ela estava no centro dela. As representações artísticas da época mastremona, com o estatuto quase igual ao do faraó. Vemo-la liderar cerimônias religiosas, a conduzir a sua própria carruagem e até, em algumas imagens, a esmagar os inimigos do Egito. Um papel tradicionalmente reservado apenas ao rei. Ela não era apenas uma rainha consorte. Era uma sacerdotisa, uma líder política e uma figura divina por direito próprio. Eles construíram uma cidade inteira do zero, no meio do deserto, a Retaton, hoje conhecida como Amarna, para ser o centro deste novo culto. A vida em Amarna era vibrante, e a arte floresceu com um novo estilo, mais naturalista e íntimo, que mostrava a família real em momentos cotidianos, algo impensável antes deles. Nefertiti e Akhenaton tiveram 6 filhas, e as imagens que sobreviveram mostram um casal afetuoso, quebrando a rigidez formal da arte egípcia tradicional. Mas esta era de ouro não duraria para sempre. Por volta do 12º ano do reinado de Akhenaton, Nefertiti desaparece misteriosamente dos registros históricos. Que lhe aconteceu? Terá morrido de uma praga que assolou a cidade? Terá caído em desgraça? Ou, como alguns egiptólogos especulam, terá ela assumido uma nova identidade, talvez até governando como faraó, sob um novo nome, após a morte do marido? O seu destino é um dos maiores mistérios do Antigo Egito. Uma página em branco que alimenta a imaginação e a curiosidade de historiadores e arqueólogos até hoje. Após a morte de Akhenaton, a sua revolução religiosa foi desmantelada. O seu filho Tutankhamon restaurou os antigos deuses e a capital foi devolvida a Tebas. Os nomes de Nefertiti e Akhenaton foram apagados dos monumentos, numa tentativa de apagar a sua memória da história. Durante milênios foi como se eles nunca tivessem existido. Avançamos agora para o dia 6 de dezembro de 1912. No meio das ruínas poeirentas de Amarna, uma equipa de arqueólogos alemães, liderada por Ludwig Borchardt, faz uma descoberta que mudaria para sempre a nossa percepção da arte e da história antiga. Escondido na oficina de um antigo escultor chamado Thutmose, eles encontram um busto de calcário pintado, de uma beleza tão avassaladora e realista que parece vivo. A pele dourada, os lábios vermelhos e carnudos, o pescoço longo e elegante, e um olhar sereno e poderoso, era Nefertiti. Borchardt escreveu no seu diário: descrever é inútil. É preciso ver. Ele sabia que tinha encontrado uma obra-prima, talvez a peça mais famosa a emergir do Antigo Egito, depois da máscara de Tutankhamon. A descoberta foi eletrizante, mas também foi o início de uma controvérsia que se arrasta até hoje. Naquela época, as leis permitiam que os achados arqueológicos fossem divididos entre o Egito e a equipa de escavação estrangeira. Segundo os relatos, Borchardt pode ter subestimado a importância do busto para garantir que ele ficasse para a Alemanha. Ele descreveu-o como sendo feito de gesso, e não de calcário com uma camada de estuque, e apresentou uma fotografia pouco lisonjeira da peça,
O resultado? O busto foi autorizado a sair do Egito. Em 1913, chegou a Berlim. O público alemão só o veria uma década depois. E a reação foi de puro êxtase. Nefertiti tornou-se um ícone global da beleza feminina e um símbolo da cultura alemã. Mas enquanto o mundo admirava a sua beleza, um detalhe intrigante chamava a atenção: a ausência do olho esquerdo. Por que é que uma obra de arte tão perfeita estaria incompleta? As teorias são muitas e fascinantes. Uma delas sugere que o olho nunca foi inserido. Como o busto foi encontrado na oficina de um escultor, poderia ser um modelo de estudo usado para ensinar os aprendizes a esculpir retratos reais, e o olho esquerdo foi deliberadamente deixado em branco para demonstrar como as incrustações oculares eram feitas. Outra teoria mais dramática é que a própria Nefertiti pode ter sofrido de uma infecção ocular que a deixou cega de um olho. E o busto reflete essa realidade. No entanto, não há evidências médicas ou históricas que sustentem esta ideia. Uma terceira possibilidade, apoiada por análises recentes, é que o olho existiu, mas caiu ou foi removido em algum momento da história. Alguns acreditam que o busto pode ter sido vandalizado após a morte de Nefertiti, quando a sua memória e a de Akhenaton estavam a ser apagadas. Destruir os olhos de uma estátua era uma forma de matar o espírito da pessoa representada, impedindo-a de ver no além. No entanto, exames detalhados não encontraram vestígios de adesivo na cavidade ocular esquerda, o que reforça a teoria de que ele nunca foi colocado lá. O mistério do olho em falta acrescenta uma camada de profundidade e melancolia à sua beleza, transformando um retrato real numa peça de arte que nos faz questionar e refletir. Desde a primeira vez que o busto foi exibido publicamente, o Egito tem lutado incansavelmente pela sua devolução. A primeira solicitação oficial foi feita em 1924. Para o Egito, Nefertiti não é apenas um artefacto, é uma parte fundamental da sua herança cultural e identidade nacional. É a Mona Lisa do Egito, um tesouro que foi retirado do seu local de origem em circunstâncias, no mínimo, questionáveis. O egiptólogo Zahi Hawass, antigo ministro das Antiguidades do Egito, liderou uma campanha apaixonada, argumentando que a aquisição do busto foi antiética e que o seu lugar é no Cairo, junto com os outros tesouros da sua civilização. Ele afirma que Nefertiti é uma embaixadora egípcia que está a ser mantida refém no estrangeiro. Por outro lado, a Alemanha recusa-se terminantemente a devolver a peça. As autoridades alemãs argumentam que a aquisição foi legal de acordo com as leis da época. A Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano, que administra o Neues Museum em Berlim, onde o busto está em exibição, afirma que a peça é demasiado frágil para ser transportada sem risco de danos irreparáveis. Eles também defendem que o busto de Nefertiti é um ícone universal da beleza e que em Berlim ele pertence a toda a humanidade, podendo ser apreciado por milhões de visitantes de todo o mundo. A estátua é a principal atração do museu e um enorme impulsionador do turismo. Para a Alemanha, devolver Nefertiti seria abrir um precedente perigoso que poderia levar ao esvaziamento dos grandes museus ocidentais, cujas coleções foram, em grande parte, construídas durante a era colonial. A história de Nefertiti é, portanto, muito mais do que a biografia de uma rainha antiga. É uma história sobre poder, revolução, beleza, mistério e uma batalha contínua pela identidade e pelo patrimônio cultural. Ela foi uma mulher que ousou mudar o mundo, cujo legado foi apagado e depois redescoberto de forma espetacular. O seu busto, uma obra-prima de beleza intemporal, é também um símbolo de uma ferida histórica que ainda não cicatrizou. A questão de onde ela pertence, se em Berlim, como um ícone global, ou no Cairo, como um tesouro nacional regressado à casa, menos continua a ser um dos debates mais acalorados no mundo da arte e da arqueologia. E, enquanto a disputa continua, a rainha silenciosa, com o seu olhar enigmático e o seu olho em falta, continua a cativar o mundo, lembrando-nos do poder duradouro da sua história e da complexidade do nosso passado partilhado.
A sua saga ensina-nos que a história não é apenas algo que lemos em livros. É algo vivo, contestado e profundamente pessoal.